São 3 da manhã. O corpo está exausto, mas a mente se recusa a desligar. Você já parou na orla de uma floresta densa, olhou para a escuridão entre as árvores e sentiu, com absoluta certeza, que algo estava olhando de volta para você? Não é paranoia. É um instinto antigo, gravado no seu DNA desde quando éramos presas. A floresta não é apenas um conjunto de árvores. Para aqueles que estudam o oculto e os desaparecimentos inexplicáveis, a floresta é uma entidade. Ela respira, ela observa e, às vezes, ela se alimenta. Existem lugares neste planeta onde as leis da física parecem dobrar, onde o silêncio é tão pesado que ensurdece e onde trilhas conhecidas levam a lugares que não constam em nenhum mapa. Hoje, vamos adentrar 3 desses abismos verdes. 3 relatos de pessoas que cometeram o erro de subestimar o que vive nas sombras. Pessoas como eu e você que saíram para uma caminhada e encontraram o fim do mundo. Se você está ouvindo isso com fones de ouvido, eu sugiro que olhe ao seu redor, apenas para garantir que você ainda está sozinho no quarto. Porque depois do que você vai ouvir, a solidão será o seu maior desejo. O primeiro caso nos leva ao outono de 2018. Vamos chamar o protagonista de Lucas para preservar a identidade da família que ainda espera por respostas. Lucas era um caminhante experiente. Ele conhecia a região da serra como a palma da mão. Ele não era um amador que se perderia por sair da trilha. O diário de áudio encontrado em seu celular, recuperado meses depois em uma clareira intocada, revela uma descida lenta e terrível à loucura. Nos primeiros registros, a voz dele é confiante. Ele descreve a beleza das folhas, o ar fresco. Mas, por volta das 14 horas, o tom muda. Lucas menciona que o som dos pássaros cessou abruptamente. O silêncio na floresta é, paradoxalmente, o som mais alto que existe. Significa que um predador está próximo. Mas Lucas não viu animais. Ele viu algo pior. Ele descreve uma sensação de geometria errada. As árvores pareciam se mover quando ele piscava. A trilha que ele havia acabado de percorrer desapareceu. Ele relata: eu estou andando em linha reta há 2 horas, mas passei pela mesma árvore caída 4 vezes. Alguém riscou meu nome na casca, mas a caligrafia é minha. O relato de Lucas atinge o pico de horror quando ele encontra algo que se tornou uma lenda urbana entre os guardas florestais, mas que aqui ganha contornos de realidade documental. No meio do nada, a quilômetros de qualquer civilização, uma escada. Uma escada branca de madeira perfeitamente limpa, subindo para o nada, cercada por mato e lama. Não havia casa, não havia ruínas, apenas a escada. O áudio dele, neste momento, é perturbador. Ele sussurra, com medo de ser ouvido, descrevendo uma vontade incontrolável de subir os degraus. Ele diz que ouve uma música vindo do topo, uma música que lembra a voz da sua mãe falecida. A psicologia nos diz que o isolamento extremo causa alucinações. Mas o gravador captou o som. Um zumbido metálico, inumano, vibrando no ar. A última gravação de Lucas é apenas o som de passos correndo desesperadamente, galhos quebrando e um grito que é cortado abruptamente não pelo fim da bateria, mas como se o dispositivo tivesse sido esmagado. O celular foi achado no topo daquela escada imaginária? Não. Foi achado dentro do tronco de uma árvore, selado, sem nenhuma abertura visível. Como ele foi parar lá dentro? Antes de passarmos para o próximo relato, precisamos entender o conceito de zonas de silêncio. David Paulides, ex-detetive, cunhou o termo Missing 411 para descrever desaparecimentos que desafiam a lógica. Pessoas que somem em segundos. Crianças encontradas a quilômetros de distância em terrenos que nenhum atleta olímpico conseguiria cruzar. Roupas encontradas dobradas perfeitamente ao lado de corpos que não apresentam causa de morte.
O que estamos lidando aqui não é apenas um assassino em série ou ataques de animais. A teoria mais perturbadora sugere que certas florestas são lugares finos, membranas entre a nossa realidade e algo muito mais antigo. Quando você entra nesses lugares, você não está mais no topo da cadeia alimentar. Você é um intruso, e o ambiente reage como um sistema imunológico tentando expulsar um vírus. A floresta muda, o tempo dilata, o que parece ser horas para quem está perdido podem ser anos aqui fora, ou vice-versa. É o terror da não existência, de ser apagado da realidade enquanto ainda se está vivo. Nosso segundo relato envolve um grupo de 3 amigos, Ana, Marcos e Felipe. O ano é 2021. Eles decidiram acampar em uma zona restrita de uma reserva florestal no sul do país. A intenção era documentar a fauna noturna. O que eles documentaram foi o próprio pesadelo. Tudo começou na segunda noite. Eles estavam ao redor da fogueira quando notaram que a escuridão ao redor do acampamento parecia sólida. A luz das lanternas não penetrava mais do que 2 metros. Felipe, o mais cético, decidiu ir buscar lenha a poucos metros dali. Ana e Marcos continuaram conversando. 5 minutos se passaram. 10. Ana chamou por Felipe. Nenhuma resposta. Então, eles ouviram a voz de Felipe, mas não vinha da floresta. Vinha de cima, das copas das árvores, a 30 metros de altura. A voz gritava frases desconexas, mas o tom era calmo, monótono. A água está fria, a água está fria, a água está fria. Marcos pegou a lanterna mais potente e apontou para cima. Não havia ninguém nos galhos, mas a voz continuava, agora vindo de todas as direções ao mesmo tempo. O horror do mimetismo é um dos conceitos mais assustadores da biologia especulativa. A ideia de que um predador não usa garras, mas a sua própria voz, a sua confiança, para te atrair. Ana e Marcos se trancaram na barraca. Durante 6 horas, algo rondou o acampamento. Eles descreveram o som de passos pesados, bípedes, mas com um ritmo estranho, como se a coisa estivesse aprendendo a andar. A coisa arranhava o tecido da barraca levemente, como uma unha passando em um quadro negro. E a voz de Felipe continuava, agora conversando com a voz de Ana. A criatura estava simulando uma conversa que eles tiveram horas antes, repetindo as palavras dela com perfeição, mas sem a entonação correta. É a definição de Uncanny Valley auditivo. Ao amanhecer, o silêncio voltou. Quando saíram, a barraca de Felipe estava intacta, mas todos os seus pertences estavam do avesso. As roupas dele estavam lá, abotoadas, como se ele tivesse evaporado de dentro delas. O corpo nunca foi encontrado. Ana e Marcos nunca mais voltaram a se falar, traumatizados pelo que ouviram naquela noite infindável. O terceiro e último relato vem de uma fonte oficial. Um guarda florestal veterano, que passou 30 anos vigiando uma vasta área de coníferas. Vamos ler trechos do seu log oficial, que foi arquivado como inconclusivo pelas autoridades. Dia 45. Encontrei um acampamento hoje. Barracas antigas, estilo anos 80. O estranho é que havia café quente na caneca, fumaça saindo, mas a poeira sobre as barracas indicava décadas de abandono. Não havia ninguém. Senti cheiro de ozônio e cobre. Dia 47. As coisas estão me seguindo. Vejo olhos no reflexo da janela da torre à noite. Olhos vermelhos, mas não brilham com a luz. Eles têm luz própria. Eles não piscam. O relato culmina no dia 50. A letra do guarda muda, torna-se trêmula. Ele escreve: "Entendi agora. Eles não querem que saiamos. A floresta não é o habitat deles. A floresta é a jaula. E nós entramos na jaula com eles." A última transmissão de rádio desse guarda foi apenas o som de metal sendo retorcido e uma respiração calma, muito próxima do microfone, dizendo: "Agora eu vejo tudo." A torre foi encontrada vazia, trancada por dentro.
Esses 3 casos são apenas uma gota em um oceano de escuridão. Milhares de pessoas desaparecem em parques nacionais e florestas todos os anos. A maioria é encontrada sim, perdidos com frio, mas vivos. Mas existe aquela porcentagem, aqueles 2% que a estatística não consegue explicar, aqueles que viram a escada, aqueles que ouviram a voz do amigo morto nas copas das árvores, aqueles que encontraram o café quente em um acampamento fantasma. A próxima vez que você sentir o chamado da natureza, o desejo de fugir da cidade e se perder no verde, lembre-se, se perder é fácil. O difícil é permitir que te encontrem. E se você ouvir o seu nome sendo chamado, vindo de um lugar onde ninguém deveria estar, não olhe, não responda, apenas corra, porque às vezes olhar para o abismo é o suficiente para deixá-lo entrar em você. Boa noite e tente manter a luz acesa.